Ei pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal e hoje nós vamos falar sobre carteira de motorista para quem está ilegal aqui dentro dos Estados Unidos. Ou seja, se você é um indocumentado, sinta-se vitorioso por essa conquista, porque você agora tem direito a obter uma carteira de motorista. Sim, a gente vai deixar vocês atualizados sobre a obtenção da carteira de motorista nos Estados Unidos para imigrantes. E a gente vai explicar para vocês como que funciona a lei, quais que são os benefícios e por que Massachusetts é um estado que recebe tantos imigrantes, é um estado que é considerado santuário, mas ela está muito atrasada ainda em relação à carteira de motorista. E essa vitória, esse projeto de lei que já vai para o governador, é uma conquista muito importante para todos os imigrantes aqui do estado de Massachusetts, só que principalmente para quem está ilegal e atravessou a fronteira lá no México com os Estados Unidos. Mas antes da gente continuar esse vídeo informativo, eu preciso que você ajude esse canal, me incentiva, se inscreva no canal, curta, porque quando você dá like nesse vídeo, o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele leva esse conteúdo para outras pessoas e isso incentiva a gente a criar mais conteúdo para vocês. Lembrando que a gente atua aqui nos Estados Unidos, nas ONGs da Igreja Católica, que recebe os imigrantes ilegais que atravessaram a fronteira México-Estados Unidos. É a gente que faz aquele acolhimento antes de você chegar no destino final. Lembrando que não existe fronteira aberta ou fechada, a fronteira está sempre fechada, mas a gente tem observado que está aumentando o número de pessoas, e principalmente brasileiros, que estão atravessando a fronteira e estão conseguindo entrar ilegalmente aqui nos Estados Unidos. Então vamos lá. Bom, obter a carteira de motorista aqui nos Estados Unidos é um trunfo, gente. Essa é a palavra certa, é um trunfo. Porque dependendo do lugar onde você mora aqui nos Estados Unidos, quando as grandes capitais, o sistema de transporte, ônibus, metrô, funciona super bem. As grandes cidades desenvolvidas. Só que as pessoas que chegam aqui não conseguem residir nesses lugares porque o custo de vida é muito alto. Por exemplo, em Boston, existem aluguéis, assim, em média, que custam $10 mil por mês. Ou seja, não dá para morar em Boston. Então, as pessoas vão para umas cidades, a gente chama de cidades satélites, né? Cidades de captação. São cidades que são mais baratas, mas estão em uma distância de 1 hora e meia, 30 minutos, 40 minutos de Boston. Então, quando o imigrante que entra ilegal aqui nos Estados Unidos fala assim, onde é que você está morando? Estou morando em Boston. Olha, desconfie, não está morando em Boston. Fale a verdade, fala que você está morando numa cidade próxima de Boston. Mas você mora no estado aqui de Massachusetts. Então, voltando ao assunto, senão eu perco o tema. Questão de transporte nessas cidades não é muito desenvolvida. Então, ter carro nos Estados Unidos não é questão de luxo, é questão de necessidade, é questão de mobilidade. Você, para se locomover, para se deslocar, para ir para o trabalho, para levar a criança para a escola, para fazer suas compras, as coisas nem sempre são tão próximas e pertas. Então, você vai precisar de carro sim nos Estados Unidos. Quando a pessoa entra legal nos Estados Unidos, ela possui... existe uma máfia aqui nos Estados Unidos, onde é triste falar isso, mas as próprias pessoas de nacionalidades iguais, elas jogam contra as pessoas que estão entrando nos Estados Unidos. Então, por exemplo, existem brasileiros aqui nos Estados Unidos que possuem uma estrutura que poderia facilitar a vida dos imigrantes que estão entrando ilegais. Mas não, eles querem dificultar, ou seja, começam ter empresas de venda de automóvel, onde a venda de automóvel, os valores são mais caros. Por mais que a gente fale que é barato o automóvel nos Estados Unidos. Sim, é barato. O poder de compra aqui é muito grande. Só que poderia ser mais barato. Mas sempre existe um malandro para se fazer, para crescer em cima de pessoas que estão leigas, que estão chegando agora nos Estados Unidos. Então acaba financiando o carro com taxas caras, a pagar seguros dos quais não deveria pagar, mas como a pessoa está ilegal, indocumentada, ela não tem acesso
a esses pacotes, a esses planos, né, mais viáveis, mais acessíveis. Então, ela acaba pagando intermediários. E esses brasileiros que deveriam estar ajudando, não ajudam, porque eles entendem que se eu, quando entrei, eu sofri, a pessoa que está entrando vai sofrer também. Mas lembrando, gente, quando essas pessoas entraram, era um outro mundo, um mundo não globalizado. Hoje, a internet está na palma da mão. O conhecimento, a informação, ela está acessível na palma da sua mão. Então, corra atrás dessas informações. Então, isso foi um desabafo, porque a gente vê muita gente sofrendo na mão de outros brasileiros. Esse projeto de lei que foi aprovado no Congresso, foi para o Senado, agora vai para o governador, só tem vantagens. Vai beneficiar muitas pessoas, porque muitas pessoas que não tinham direito a ter carteira de motorista e sabem dirigir, ou então têm medo, vão poder dirigir, vão poder ter esse documento, vão poder registrar carro, moto, caminhão, porque antigamente você comprava o carro e tinha que pagar um terceiro documentado para registrar no nome dele e aí o carro seria seu, era uma confusão só. Vai poder registrar seguro no nome da pessoa, que também antigamente não podia, dependendo de alguns estados, você tinha que registrar o carro, o seguro no nome de outra pessoa que tinha documentação. As pessoas vão poder transitar com mais segurança e controle, porque não vão andar com medo, achando que vão ser presas por algum policial. Vão poder fazer uma contribuição direta pelo imigrante, ou seja, o próprio imigrante ele vai conseguir intermediar essas negociações de seguro de carro, de compra de automóvel. Haverá uma agilidade no sistema, porque antigamente o guarda de trânsito, a polícia, quando detectava que aquele imigrante não tinha documentação e estava dirigindo, tinha que abrir um processo na corte, então a gente tinha que levar a pessoa na corte, era uma ação que precisava ser realizada na presença de um juiz, enfim, tudo isso vai diminuir, ou seja, o tempo que a corte levava gastando com processos de carteira de motorista vai poder ser dedicado a outros assuntos, vamos dizer assim, mais relevantes, mais importantes. E o interessante é que a carteira de motorista é uma forma da pessoa indocumentada ter um documento e não ficar andando com o passaporte. Às vezes, muitas pessoas atravessam a fronteira e o ICE fica com o passaporte retido e a pessoa fica aqui sem documento nenhum. Às vezes não traz nem certidão de nascimento, de casamento, enfim. E agora com a carteira de motorista você vai poder ter um documento, olha que legal, um documento americano no seu nome. Então, como que está o projeto de lei atualmente? Você vai precisar fazer seguir todo o fluxo de um processo para obter a carteira de motorista. Mais para frente a gente fala sobre como é esse processo. É um processo muito simples, não é como no Brasil, que demora meses. Você aqui em semanas consegue ter a sua carteira de motorista, mas o projeto de lei exige que você tenha 2 tipos de documentação. Então você vai precisar ter um passaporte. Se seu passaporte não ficou retido no ICE, você vai precisar emitir um novo passaporte no consulado brasileiro aqui nos Estados Unidos. E você também vai precisar de uma certidão de nascimento, casamento, divórcio ou uma carteira consular, tá? E você precisa provar a residência no estado. A gente vai dar ênfase aqui sobre o estado de Massachusetts, porque é o estado que está com o projeto de lei já para chegar na mão do governador e ser aprovado. Qual que é a grande surpresa? Porque por mais que Massachusetts é um estado mais democrata aqui dos Estados Unidos, esse projeto de lei ele está caminhando com passos de tartaruga. Ele está há 18 anos, vai e vem, e agora que ele está indo de vez. Sendo que Massachusetts é um estado considerado um estado santuário. A gente que acolhe os imigrantes ilegais que atravessam a fronteira, que entram pelo Caicai, quando a gente vai fazer entrevista e pergunta, para onde você vai? A gente vai para Massachusetts. Porque eles sabem que lá a remuneração é maior, é um estado santuário, a questão de plano de saúde, o governo consegue flexibilizar um acolhimento em relação a plano de saúde, enfim. Então, Massachusetts é um estado que abraça milhares de imigrantes e é destino praticamente certo para os ilegais iniciarem sua jornada nos Estados Unidos. Quando não é Massachusetts, é Flórida ou Califórnia. Basicamente são esses os estados que acolhem os imigrantes, principalmente quem entra pelo Caicai. Então, como que é o passo a passo do processo? O projeto ele foi aprovado no Congresso,
ele também foi aprovado no Senado. O interessante é que ele foi aprovado tanto nas duas esferas, no Congresso e no Senado, com grande quantidade de votos. Isso é muito bom, a gente vai entender por quê. Ou seja, ele vai para a mão do governador. O governador ele precisa assinar. Em 10 dias ele precisa se manifestar. Olha, assino ou não assino. Só que o governador de Massachusetts é um governador muito conservador. E ele já em outras declarações disse que não iria aprovar o projeto de lei em relação à carteira de motorista para imigrantes documentados. Mas enfim, se ele aprovar, ok. Em 90 dias, essa lei fica ativa e as pessoas já podem iniciar o processo. Mas só que se o governador ele não aprovar, ele pode vetar o projeto de lei. Quando ele veta o projeto de lei, então o projeto, né, o processo, ele volta para o Senado para uma nova votação. Mas como foi muito bem votado, com certeza vai ser bem votado novamente. E aí fica feio para o governador, porque se aprovado de novo, a lei ela vai entrar em vigor mesmo sem o governador aprovar. Então a gente entende, a gente acha, né, que o governador, pela quantidade de votos, ele não vai quebrar a cara, ele não vai se expor querendo negar uma coisa que lá na frente vai ser aprovada. Ele só vai adiar o inevitável. Então a gente acredita que em 90 dias aí já vai ser possível as pessoas tirarem, né, os indocumentados tirarem a carteira de motorista. Então, nós temos outros vídeos que vai ser lançado mais para frente sobre esse tema, tá? Que é obter a carteira de motorista. Eu peço que vocês assistam os nossos vídeos, tá ok? Nossos vídeos são vídeos informativos e validados por advogados de imigração e a gente está sempre trazendo novidade aqui para vocês, tá bom? Um abraço e até o nosso próximo vídeo.